responder imediatamente. E tinha ainda mais um outro pedido, que é para, se possível, caso, pronto, fora destas perguntas, se possível, manterem o vosso microfone em silêncio, porque por vezes já existe aqui algum ruído que pode prejudicar aqui o som para os restantes participantes. Pronto. Fazendo esta introdução, agradeço novamente a todos. A sessão está aqui composta por uma fase, pronto, introdutória, uma parte muito rápida do que é que são o contexto geral aqui deste aviso, em que damos aqui só o panorama geral do que é que ele se refere, e depois então daremos aqui mais detalhe relativamente a este processo de candidatura. Passaremos assim pelas várias componentes, desde as tipologias de intervenção que estão aqui incluídas, aos critérios de elegibilidade e depois também os documentos que são necessários apresentar em sede de candidatura. E depois, relativamente a este processo, é para dar aqui mais toda esta informação que está aqui presente também no aviso. Depois iremos dar aqui um pouco uma visão do que é o Porto Energy Hub, o que é que nós fazemos e que tipo de apoio é que nós podemos providenciar para uma possível candidatura a este aviso. E no final temos aqui, pronto, esta aqui é grande parte, metade do tempo desta sessão será aqui para as questões que tenham, para aqui uma sessão de questões e respostas, que é mesmo para ser, que este aqui imagino que seja aqui o núcleo desta sessão e que desejamos que seja aqui o mais interativa possível, por isso qualquer dúvida que tenham, daquela que pareça mais simples à mais complexa, por favor, peço que ponham nesta parte, ou mesmo durante a própria apresentação, como referi. Então, dando aqui início, este aviso está aqui integrado, então, como referi, no PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, mas está a ser gerido pelo Fundo Ambiental, sendo que esta instituição que depois estará aqui, que tem estado responsável por responder às várias questões que têm sido colocadas e que também gera aqui depois todo este processo de candidatura. Esta aqui faz parte de uma componente que é da eficiência energética em edifícios e que está alinhada aqui com está aqui para edifícios licenciados para habitação até 2006. Do total de financiamento disponível estão 12 milhões, o que ainda é significativo para este aviso, e, portanto, espera-se que haja aqui uma adesão o maior possível a este aviso. No slide seguinte temos, então, depois aqui uma parte mais... obrigada. Aqui uma parte mais técnica. Só referir então que este aviso já abriu em abril, dia 4 de abril, e que estará aberto até ao final do ano, até 28 de dezembro. Portanto, todos estão ainda perfeitamente a tempo, embora já esteja aberto há alguns meses, ainda estão todos perfeitamente a tempo de preparar candidaturas para este aviso. Então, aqui o objetivo principal é realmente financiar medidas de eficiência energética que melhorem o desempenho energético de edifícios residenciais, sendo que a tipologia de intervenções aqui está muito bem limitada para apenas isolamentos térmicos que se efetuem ou nas fachadas, ou nas coberturas, os telhados, ou então nos pavimentos. E estas medidas devem ser, então, implementadas no prazo de 2 anos, no máximo. Os beneficiários, tanto podem ser os condomínios residenciais, como proprietários em nome individual. E existem aqui estas duas componentes que estão aqui contempladas. O financiamento máximo por candidatura é de 150 mil euros, embora depois existam outras condicionantes ao financiamento máximo, como iremos ver
mais à frente. Pronto, então, relativamente à tipologia de intervenções apoiadas, como referi, aqui as intervenções estão aqui centradas na aplicação ou substituição de isolamento térmico, sendo que terá sempre que existir uma melhoria da eficiência energética aliada a este investimento, a esta intervenção. Existem então aqui as três tipologias, que é isolamento térmico aplicado a coberturas, a paredes exteriores, que são então as fachadas ou os pavimentos, e a taxa de comparticipação é semelhante em todas, que é a base é de 70%, e caso sejam materiais, ecomateriais, materiais de base natural, em que a definição é aqui alinhada com algumas normas, que já irei especificar também mais à frente, caso sejam este tipo de materiais que é aplicado, essa comparticipação passa até 80%. É também importante referir aqui o limite da despesa por fração, que é 4.000, porque imaginemos que existem apenas 2 frações no início, e que queremos uma intervenção de 20.000 euros para isolamento. Aqui o financiamento que é providenciado nunca será superior a 8.000 euros, caso estejamos a falar de coberturas. Para garantir que isto é claro, que este 70% a 80% é o máximo, caso ou é 70% a 80% do total, ou 4.000 por fração que está em contacto com estas áreas que estão a ser mencionadas. No slide seguinte, podemos ver depois, então, que existem também aqui outros apoios que são disponibilizados. Um deles é para aqui o acompanhamento técnico, que é sempre obrigatório. Portanto, aqui é apresentar uma fatura sobre este acompanhamento técnico, e este tem aqui um apoio de até 400 euros. E depois, esta certificação energética, que é por fração, que cobra até 125 euros do custo da certificação energética. Pronto, isto aqui são outros custos para além daquelas intervenções mais de obra, por assim dizer. Relativamente às candidaturas, que condições de elegibilidade é que são aplicáveis? Primeiramente, existe aqui uma grande componente de garantir que o acompanhamento técnico e que o trabalho é efetuado por entidades ou pessoas que estejam devidamente qualificadas para o fazer. Portanto, este acompanhamento técnico que eu referi, que é apoiado, deve ser efetuado ou por um perito qualificado pelo Sistema de Certificação Energética, o SCE, ou então por um outro qualquer técnico auditor, mas que tenha estas qualificações necessárias para efetuar este trabalho. Também é preciso demonstrar, para ser elegível, que existe uma capacidade financeira da entidade que está, do candidato, para financiar o remanescente, visto que este aviso não cobre a totalidade das despesas, é necessário garantir que o candidato consegue cobrir o remanescente das despesas que não são financiadas por este programa. Para além disso, e este aqui é um ponto bastante relevante, é que as intervenções têm que incluir a totalidade das envolventes das partes comuns do edifício. Isto quer dizer, se tivermos um edifício que quisermos intervencionar, não podemos intervencionar apenas, por exemplo, os andares de baixo de um edifício. Temos que intervencionar toda a fachada desse mesmo edifício. E, por exemplo, se houver uma loja no resto do chão, isso vai pôr em causa aqui a elegibilidade da candidatura,
visto que essa fração não é residencial. Estas soluções incluídas na candidatura têm que, de forma demonstrável, significar uma melhoria no desempenho energético das diferentes frações. E isto aqui poderá ser enumerado pelo certificado energético. Para além disso, não pode ter um outro impacto ambiental negativo, que poderá, por exemplo, ter a ver com ruído que se possa criar ou poluição, por exemplo, ligada às soluções que estão aqui intervencionadas. Aqui o último ponto é, mais uma vez, relacionado com as qualificações de quem faz a intervenção, que deve ser uma entidade certificada pelo portal Casa Eficiente ou pelo portal Casa A Mais. No slide seguinte, conseguimos ver então relativamente às despesas, existem despesas que não são elegíveis. Aqui incluímos a aquisição de terreno ou obras de construção ou adaptação de edifícios que não sejam aqui específicas da implementação destes isolamentos térmicos, ou então com a manutenção e operação destes materiais ou destes isolamentos também estão aqui incluídos. Projetos, auditorias ou estudos, por exemplo, se for necessário fazer um estudo para perceber que área ou qual é o melhor material, também não está aqui incluído. Outros custos de obra também não estão aqui incluídos. Se for necessário haver aqui um realojamento dos residentes por estarem a decorrer as obras, esses custos também não estão aí incluídos. Impostos ou multas, penalidades, isso aí também não está coberto pelo aviso. E depois, esta é uma parte importante também, que é se tiveres já procurado outros apoios nacionais ou europeus, outros fundos, esta despesa deixa de ser elegível também. Isto é, tem que haver aqui um compromisso de que este é o único apoio, o único programa a que se concorreu para estas despesas. E depois outras taxas relativas que não sejam apenas do certificado energético, mas relativamente a esta certificação, também são excluídas. Relativamente então depois já aqui aos documentos que se deverão incluir na candidatura, nós dividimos só aqui aqueles documentos que são referentes ao candidato em si e depois relativamente às intervenções. Dos candidatos temos aqui, como referi inicialmente, duas opções, ou são condomínios ou são pessoas regulares. Existe sempre a necessidade de apresentar um documento de identificação, caso seja dos condomínios ou da pessoa singular, e também aqui um comprovativo de IBAN, sempre da entidade que está a apresentar a candidatura. Este comprovativo de IBAN, depois este IBAN será aquele que será utilizado para fazer as transferências. Caso a candidatura seja efetuada por um condomínio, é necessário apresentar também a cópia da ata da eleição dos responsáveis pelo condomínio e, finalmente, é necessário também apresentar esta declaração de compromisso que, como referi, é uma declaração de compromisso que diz que não foi efetuado nenhum outro pedido a outros fundos para apoiar esta mesma intervenção. Depois temos então os documentos relativos à candidatura, às intervenções, em que alguns deles são sempre aplicáveis, que são estes que nós temos aqui do nosso lado esquerdo, que são os obrigatórios, e depois outros que são aplicáveis apenas caso seja um condomínio, que é esta ata de condomínio com a aprovação da empreitada,
ou se caso peçam um certificado energético, tem que ser então tem que se pedir que este certificado tem que se também submeter este documento e depois um compromisso de obtenção das licenças necessárias, caso isso seja necessário. Nos obrigatórios, temos aqui alguns documentos que vão desde os documentos referentes ao edifício em si, que incluem a caderneta rural urbana, o título constitutivo da propriedade horizontal, a licença de habitação. Temos depois aqui uma declaração técnica de intervenção, que tem um formato específico que é providenciado. Como referi, tem que se demonstrar aqui que existe capacidade financeira para financiar o remanescente da intervenção, portanto, isso também é preciso apresentar um documento para tal. Deverá haver um registro fotográfico ao longo da obra, mostrando como era antes, durante a intervenção e após a intervenção, como ficou no final o edifício. E depois os documentos para pagamento, que são então depois todas aquelas faturas de obra que são necessárias. Existe um formulário também que é necessário preencher, que é a candidatura base, que este aqui também está disponível online. E, finalmente, é necessário apresentar o alvará ao certificado do empreiteiro, que, como referi antes, tem que ser uma entidade certificada ou pelo portal Casa Eficiente ou pelo portal Casa a Mais. Referente às especificações mais técnicas, aos requisitos, é necessário apresentar aqui uma ficha técnica dos produtos que estão a ser utilizados nestes isolamentos térmicos, que tem que ter também algum tipo de certificação da União Europeia ou uma declaração de conformidade. Tem que haver também aqui uma declaração técnica do cumprimento dos requisitos e depois, então, para os materiais de base natural, que são então, eles ecomateriais que permitem uma taxa de financiamento de 80%. Existe aqui as diferentes opções, como referi, em que tem que haver aqui uma rotulagem ecológica, de acordo com a norma ISO 14024, ou ecológica do tipo 2, que é também uma norma ISO 14025, ou então aqui uma ficha técnica ou declaração do fabricante, em que como ou os materiais são mais de 70% dos materiais são de origem natural ou são de origem reciclada. Relativamente ao pagamento a beneficiários, até 20% é feito em adiantamento, que é isto é, no momento da aceitação da decisão pelas duas partes, é feito um adiantamento até 20%, e depois, no momento da apresentação das faturas, o valor a financiar é pago até 95%. Estas faturas que é necessário apresentar têm que ser com faturas com comprovativo de pagamento com todo o descritivo daquilo que foi feito, e aqui o NIF ou o número de contribuinte tem que ser o mesmo, que está nesta fatura, tem que ser o mesmo que aquilo que foi apresentado inicialmente na candidatura. Um auto de medição, que basicamente é o documento que indica o progresso da empreitada, se ela já está em andamento ou se já está finalizada, este tal registro fotográfico e o termo de responsabilidade técnica a fiscalização da empreitada, se for necessário e se for aplicável. E depois, finalmente, caso se queira pedir o certificado energético no final para comprovar a melhoria do desempenho energético, apresenta-se este documento, que depois desbloqueará os 5% remanescentes, ou então uma declaração técnica. Em substituição deste certificado energético, pode-se pedir uma declaração técnica que substituirá então este certificado energético, que mostrará aqui a melhoria de desempenho energético que foi efetuada. No slide seguinte,
Pronto, isto aqui é basicamente apenas um slide final para dizer que, caso tenham dúvidas, têm aqui já um conjunto de perguntas que foram feitas anteriormente, que é este link, o primeiro link que aqui está, diversas perguntas que foram feitas por possíveis candidatos e diferentes entidades, com interesse aqui neste aviso, e que possivelmente já encontrarão a resposta que pretendem lá. Qualquer outras questões podem aceder então a este link do e-balcão, que permite depois também fazer aqui a ponte com o Fundo Ambiental e que depois vos dará a resposta. Pronto, passo então a palavra ao Ricardo e estarei disponível depois para as vossas questões, que imagino que sejam algumas. Bom, então mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou só aqui brevemente tentar enquadrar, no fundo, aquilo que é o nosso projeto, o Porto Energy Hub, que é um projeto europeu que nós estamos a desenvolver, financiado pelo programa H2020, e que tem como principal ambição apoiar os cidadãos a melhorar o conforto térmico e a mitigar a pobreza energética, nomeadamente na nossa área de atuação, da Agência de Energia do Porto. Mas temos dado também apoio a outras regiões e, portanto, isso nunca será um problema. Portanto, o projeto durará até 2024, é coordenado pela Agência de Energia do Porto e tem como parceiros a S317, da qual a Ana Gonçalves faz parte, a Sociedade de Advogados Teles, que nos dá apoio aqui também em algumas questões mais do foro jurídico, e a RDA, que nos dá apoio até do ponto de vista técnico também. O Porto Energy Hub quer chegar ou quer tentar apoiar vários públicos-alvo, digamos assim, e em primeiro lugar, com certeza, o cidadão, mas temos vindo também a providenciar apoio a municípios e entidades de habitação social, cooperativas, as entidades gestoras de habitação, que muitas vezes também estão ligadas aos municípios, portanto, que estão a gerir, por exemplo, habitação privada ou social. Portanto, temos aqui uma série de entidades que temos vindo a providenciar apoio e queremos, obviamente, também chegar a mais pessoas para podermos alargar esse apoio. Ora, o que é que nós fazemos exatamente? Nós temos um serviço de aconselhamento que ajuda aqui a identificar e a apoiar na escolha de soluções de eficiência energética e de produção de energia renovável, isto do ponto de vista técnico. Temos também aqui a oportunidade de ajudar a estar oportunidades de financiamento e a apoiar nessas candidaturas, tanto do ponto de vista de elegibilidade, de verificação de requisitos técnicos e mesmo na elaboração de candidaturas. Tem sido o caso, por exemplo, na questão do Vale Eficiência e noutros avisos do PRR. E podemos também tentar esclarecer dúvidas e apoiar em questões relativas ao licenciamento e concessão contratual, por exemplo, como no caso de constituição de comunidades de energia renovável. Esse apoio é dado maioritariamente, eu diria, através daquilo que nós chamamos os balcões únicos de aconselhamento, onde nós providenciamos esta informação técnica, tentamos também de alguma forma sensibilizar e formar as pessoas que nos chegam, tentar capacitá-las de maneira a que tenham mais conhecimento sobre o assunto. E procuramos também depois perceber um bocadinho qual é o impacto das nossas ações e fazer esta monitorização para tentar melhorar sempre numa próxima fase. Portanto, temos estas três mais-valias nos balcões de aconselhamento, em que tentamos providenciar aqui o apoio jurídico,
um apoio técnico e também um apoio na escolha de oportunidades de financiamento. E este apoio é dado nas diversas fases do projeto. Podemos começar só por dar, ou até limitar-se só a isso, só a dar a informação relativa àquilo que o utilizador do nosso serviço necessitará, mas podemos também ajudar a avaliar o desempenho energético da habitação e identificar quais são os potenciais de melhoria e qual é a melhor opção para as medidas a implementar. Se for necessário, também podemos promover auditorias específicas e mais detalhadas para uma análise mais completa. Temos vindo também a providenciar aqui o apoio à implementação das medidas, nomeadamente através no apoio de tentar encontrar os melhores fornecedores, mas também as melhores oportunidades de financiamento, como já referi, que tem sido um dos pontos mais importantes no nosso serviço de aconselhamento, e depois ajudar a que estes trabalhos sejam acompanhados até ao seu final, até à implementação propriamente dita. O balcão tem uma vertente virtual, digamos assim, em que nós podemos, obviamente, dar apoio a qualquer área territorial, e podem nos encontrar no portoenergia.pt ou através do nosso e-mail, no geral, @portoenergia.pt. Mas, se preferirem falar connosco presencialmente, nós já temos 4 balcões presenciais abertos mediante atendimento técnico, em vários municípios, no Porto, em Matosinhos, em Valongo, e vamos abrir agora na Trofa, de maneira a poder ter também aqui um espaço de proximidade e poder chegar tanto ao cidadão como às outras entidades que eu referi há pouco. Neste caso, para este apoio que está ativo no momento e para esta candidatura, nós podemos, de facto, ajudar a verificar, e temos vindo a fazê-lo já com alguns condomínios, a verificar a elegibilidade e a documentação que é necessária, tentar apoiar nesse ponto. Verificar também a conformidade técnica das soluções apresentadas, apesar depois de terem que sempre requerer um perito qualificado ou um técnico auditor que possa fechar este assunto, e o apoio na submissão da própria candidatura no portal do Fundamental. Neste momento, se calhar, haveria aqui a possibilidade de nós respondermos a perguntas, se acharem pertinente, e agradeço mais uma vez a atenção de todos para esta pequena sessão. Não há perguntas, Ana, e, portanto, eu julgo que tu foste extremamente esclarecedora. Pois, não sei. De qualquer das formas, pronto, estaremos sempre disponíveis através dos canais do Porto Energy Hub para esclarecer qualquer questão. Mas caso tenham alguma questão, Alcino, não sei se... Sim. Já agora, deixa-me só ligar aqui para ser visto. Antes de mais, queria agradecer a vossa atenção, no sentido de nos ajudar a compreender melhor este apoio em relação aos condomínios, e felicitá-los por esta iniciativa. Aqui há uns anos atrás, no condomínio onde resido, já se tentou fazer umas melhorias na fachada, principalmente, e depois fui confrontado com uma situação em que me diziam que, ao haver esta intervenção na fachada, que depois, a nível de finanças, como eles tinham conhecimento dessa melhoria,
eles aproveitavam o facto de depois taxar em termos de impostos mais, porque a casa ficava com outras condições, portanto já seria um outro patamar. E as pessoas ficaram com um bocado de receio que estariam, por um lado, a poupar, mas, por outro lado, que depois iam ser penalizadas com isso. Porque, como sabem, há uma série de fatores em que as finanças analisam, nomeadamente agora até se fala muito da questão da exposição solar, das vistas, etc., e até mesmo na parte do conforto. Eu queria saber se, em relação a isso, se vocês têm já alguma ideia ou sabem de algo sobre isto que eu mencionei agora. Pronto, eu julgo que aquilo que está a falar é que o valor patrimonial do imóvel depois pode ser avaliado novamente conforme as melhorias efetuadas nos imóveis. Eu não nego esta possibilidade, estas avaliações não são feitas de forma automática, geralmente, e eu aqui peço o apoio jurídico aqui aos nossos parceiros da Teles, que com certeza saberão disto mais do que eu, mas pronto, daquilo que é a minha experiência, que também quase pessoal, estas atualizações não são feitas de forma automática, mas é possível que haja aqui um impacto no valor do imóvel. Luísa, não sei se tens aqui... Confesso que não vinha preparada para questões fiscalistas, mas faz-me sentido, ou seja, que se ao imóvel são acrescentadas melhorias que trazem valor, possa haver aqui um impacto, mas seria uma coisa que eu preferiria confirmar com alguém da área e estou disponível para dar resposta depois disso. Se me disponibilizar o seu e-mail. Claro, com certeza. Está essa indicação, porque realmente aconteceu essa situação e, como sabem, há uns anos o Estado fez uma série de atualizações a nível patrimonial e depois, pronto, caiu naquela asneira de se o apartamento tem umas vistas, custa X, se tem uma boa luminosidade Y, se fica numa rua principal mais não sei quanto, pronto, foi tudo feito depois com aqueles itens todos para depois chegar ao fim e já sabe o que é que ia dar, não é? Nisto a gente já sabemos o que é que no fim resulta. Aliás, no prédio em questão, nós depois estivemos a verificar todos os itens que eles tinham considerado, porque tinham subido consideravelmente o IMI a todos, e depois estivemos a verificar que, inclusive, algumas fórmulas que eles lá tinham estavam erradas, porque, de um lado, por exemplo, de um lado da rua tem uma taxa, 1.1, do outro lado da rua é 1.2, e eles estavam a considerar sempre a rua toda como sendo o lado 1.2, por exemplo. E parecendo que não, essas diferenças, pronto, chega ao fim e resulta. E uma das coisas que depois, junto das finanças, eles perguntavam, mas o prédio sofreu alguma intervenção recentemente? E nós, na altura, não tínhamos feito nada, como ainda não fizemos. O prédio é dos anos 70, portanto, em termos de construção, é uma boa construção, porque é feita ainda com betão armado, mas, pronto, a pastilha já está a precisar realmente de levar ali um capoto ou algo, e nisso queríamos o tal acompanhamento técnico para podermos fazer uma intervenção em que resultasse. É evidente que as pessoas preocupam-se porque no final depois podem pagar mais, mas também logicamente que é importante a questão energética e o conforto, que também é de facto bastante importante e a considerar. Mas pronto, essa parte depois nós certamente vamos avançar e tentar junto dos técnicos saber qual é o material mais indicado, porque estamos num ponto alto portanto é uma zona com muito ventosa
e que, portanto, convém ser com o material adequado para tão cedo não termos este problema, não é? A nível de cobertura, em tempos colocamos banda por baixo das telhas, resolveu uma grande parte do problema, só que na altura ficou meio telhado feito e outro meio por fazer, porque as pessoas, enfim, nem todas concordaram e alguns queixam-se sempre, nem que seja para uma pequena intervenção, mas pronto, vamos tentar que desta vez seja feito, apesar de ainda não termos noção dos valores, e é por isso também é importante sabermos para ver se será possível fazer ou não. No nosso caso, portanto, é um prédio com 3 andares, portanto, direito e esquerdo, e o lado esquerdo é todo do mesmo proprietário. Portanto, o indivíduo tem os apartamentos todos alugados, portanto, quando se fala em gastar um bocadinho de dinheiro, ele torce sempre o nariz. Mas, de qualquer forma, vamos tentar que a maioria vença e se consiga resolver. Muito obrigado. Obrigada, Alcindo. Iremos então depois rever esta questão um pouco melhor e depois deixar então assim o seu e-mail. Depois podemos contactá-lo aqui com a resposta a esta questão. Temos aqui uma outra questão, que aqui vou pedir aqui a ajuda do Ricardo, porque eu tenho aqui algumas dúvidas também relativamente a esta questão, que é relativamente, e pronto, eu vou ler aqui a questão do Nuno, que é relativamente à linha 6.7 do aviso, que diz que as intervenções têm de garantir que as coberturas, que as componentes, cobertura, parede ou pavimento das envolventes das partes comuns do edifício fiquem totalmente isoladas, não se aceitando candidaturas que visem apenas parte dos trabalhos nas componentes a intervir. Uma intervenção que envolva somente o isolamento de empena, que é a fachada lateral, do edifício e não a fachada principal, por questões de espaço público e arquitetura, não é elegível. Eu julgo que não, porque se for as envolventes, as fachadas, tem que ser por completo. Mas vou pedir aqui ajuda ao Ricardo. Eu concordo com essa interpretação. Obrigado pela pergunta. Eu concordo com essa interpretação, porque, a não ser em casos, eu acho que isso é omisso nas orientações técnicas que eles foram libertando, mas, e teria que ser obviamente avaliado, mas a ideia é que toda a envolvente esteja isolada, ou seja, se nós escolhermos paredes, se a tipologia for de escolha de paredes, todas as paredes disponíveis deviam estar isoladas, toda a envolvente devia estar isolada, o que faz sentido do ponto de vista térmico, para não causar nenhum desequilíbrio no interior da habitação. De qualquer forma, eu julgo que, havendo alguma restrição, se ela for documentada, de facto, talvez possa haver aqui um espaço para se argumentar, e eu julgo que, eventualmente, se puder dar informação sobre essa restrição, pode sempre pedir informação ao Fundo Ambiental relativamente à interpretação deles. Sim, essa ia ser, se calhar, a minha outra sugestão, que era exatamente porque aqui há casos muito particulares e aqui parece-me que há aqui uma restrição de intervenção por ter um espaço público e arquitetónico protegido. Portanto, pode haver aqui exceções, e como foi referido pelo Ricardo, existe aqui algum espaço, às vezes, de interpretação, porque o aviso nem sempre é completamente claro nestes assuntos, portanto, eu julgo que esta é sempre uma questão que se deverá pôr ao Fundo Ambiental a partir do e-balcão. E esse seria também o meu conselho final, embora muito provavelmente seja aqui não elegível. Não sei se existe mais alguma questão.
Estas intervenções podem ser feitas na frente e na parte de trás do edifício, não é? Sim. Tem que ser, são paredes exteriores, e as intervenções têm que ser na parte exterior da parede. Exatamente. No nosso edifício existem 2 lojas, mas a parte que pretendia intervir era na parte das habitações. Penso que não haverá problemas em relação a isso, não é? Porque é só na parte das habitações que é feita essa intervenção. Exato. O que é elegível é a parte habitacional. Havendo comércio ou outro tipo de função, isso não será elegível. Tem que ser sempre na parte residencial do edifício, se tiver outra função. Também não havia problemas, que é tudo em vidro, em baixo, portanto, nas lojas, portanto, não há paredes a intervir. E quando me perguntava há pouco se pode ser numa e noutra fachada, portanto, não, ela tem que estar isolada integralmente, ou seja, se houver 2 fachadas disponíveis, ela tem que cobrir, a intervenção tem que cobrir essas 2 fachadas, obrigatoriamente. Caixilharias não entram aqui, pois não? Não. É só mesmo paredes. Ou Sim, envolvente. são só assim, envolventes opacas, apenas. Claro. Tudo o que seja castelharia, janelas, não. Pronto, eu estou a perguntar, que depois vão perguntar e é para ter a certeza. Claro. Agradeço. Há prazos para a entrega, a candidatura? O prazo da candidatura é dia 28 de dezembro, é a data final. Portanto, pronto, visto que é sempre necessário preparar muita documentação, aquilo que nós estamos é sempre preparar antecipadamente toda a documentação necessária. Sim, eu diria, se me permitem, eu sugeria que ela fosse preparada da forma mais atempada possível. Nós percebemos aqui que há questões significativas relacionadas, por exemplo, com a obtenção de atas de condomínio e a preparação de declarações técnicas e da própria documentação, que pode demorar algum tempo e, portanto, e mesmo relativamente ao empreiteiro, isto pode demorar algum tempo e, portanto, convém que não se deixe mais para o fim, embora eu saiba que às vezes o que acontece é que as reuniões de condomínio, por exemplo, são mais para o final do ano ou no princípio do ano, mas convém tentar arranjar aqui um meio termo, porque ainda demora algum tempo esta preparação e, portanto, a nossa sugestão vai no sentido de tentarem fazer o mais depressa possível, caso haja interesse. De facto, estamos a falar de um apoio que pode ir até 80% e é significativo quando estamos a falar destas intervenções, não é? Estamos sempre a falar em intervenções com algum custo associado e este tipo de avisos pode trazer aqui uma ajuda significativa. A declaração de que falavam há pouco da capacidade financeira é o próprio banco de onde está a conta do condomínio que emite essa declaração? Portanto, tem que pelo menos cobrir a diferença do valor, Exato. não é? Sim, a diferença. E é feito com o saldo bancário, com a demonstração do saldo bancário, é? à altura da candidatura, de conta corrente ou de uma conta poupança. Obrigado pela vossa explicação. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Acho que não temos mais nenhuma questão. Se calhar agradecer novamente a presença de todos e disponibilizar-nos para, se tiverem alguma questão, nós podemos responder. Vou só deixar o e-mail que me tinha pedido há bocadinho. Sim. Pronto, é barros.alcino
Eu tenho o seu e-mail. gmail.com. Pronto. De qualquer forma, Essa nós temos nas inscrições, mais técnica com certeza. que pedi. Muito obrigado. Pronto, qualquer questão pode ser colocada por e-mail. Estejam à vontade para, se entretanto, por exemplo, iniciarem o processo e precisarem de alguns esclarecimentos, estamos ao dispor para poder apoiar, tá bem? Mais uma vez, muito obrigado e o resto boa tarde a todos. Obrigado também. Muito obrigada. Adeus. Bom, Até breve. adeus. Muito obrigado pela informação. Eu podia só favor, que depois poderíamos ficar a falar um pouco relativamente a uma questão que eu tinha colocado em conversa privada com o Ricardo Barbosa. Claro, pode ser. Eu não saio então. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Ricardo, queres que fique? Ou... Sim, eu agradecia. Claro. Sim, Obrigado. está tudo bem, eu fico. Não sei se precisam de mim. Se eu precisar, depois eu digo-te, Luísa. Obrigada. Até já. Boa tarde. Até já. Adeus. Está sem som, penso eu, Ricardo. Sim, estava só a parar de gravar. Eu não sei se me estão Estava a ver aqui a ou dizer não. ao meu colega que tinha que parar de gravar. Nós ok. não o vemos, pelo menos eu não vejo. Também não vejo. Está só assim um ecrã branco, mas também não tem mal. Estou Faça com a favor. câmara. Deixa-me tentar. Penso que agora já me estão a ver. Agora Já sim, Ok, sim. pronto. Eu ainda tenho aqui 4 ou 5 participantes, não sei se pertencem efetivamente também à... Não. Um deles, sim. Não, por acaso não, já se foi embora também o André. Não sei se eles ficaram deixaram o computador. computador Para ir ligado. a gente entrar aqui noutra conversa, mas também podemos conversar aqui, sem problema. Pronto, se podemos então entrar ainda entraríamos noutra reunião. Eu coloco o meu e-mail, conforme prefere que eu marque. Eu Não sei se consegue posso pedir chamar... às pessoas para saírem. Não, espera aí. Não há. Acho que nós podemos. Consegues? É que aqui não sei se dá para... Depois devem ter ficado com isto ligado. Os senhores já estão a sair. Sim. Não queria. Está aqui, remover da reunião. E remover da reunião. Ok. Pronto. Muito bem, obrigado. Peço desculpas, como estão? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade e efetivamente um esclarecimento útil. Ora bem, eu tinha pedido para falar então em nome, eu represento a PEGAC, que é a Associação Portuguesa de Empresas de Gestão de Condomínio. E nesse sentido, eu gostaria de saber até qual era a possibilidade de nós termos aqui uma plataforma de uma parceria possível que seja feita. Eu não sei se reconhecem a PEGAC, se vos é familiar ou não. Temos algumas parcerias com a Câmara do Porto, já com o Porto Vivo, nomeadamente. E esta área que estamos a falar é uma área que estamos à procura de um parceiro estratégico que nos possa dar aqui, com o qual possamos realizar uma parceria que seja do ponto de vista do tema importante e de esclarecimento de informação para os nossos associados. Eu não sei se já teriam pensado nesta questão, se veem com bons olhos esta parceria, até que ponto é que veem que nós possamos desenvolver toda esta dinâmica. Gostaria de saber um bocadinho o que é que poderemos fazer aqui, o que é que vocês eventualmente poderiam pensar sobre esta questão. Não, Ana, força. Não sei se... Sim. Sim, aqui só perceber se esta parceria seria apenas no âmbito deste aviso ou se seria mais ampla de apoio técnico
mais amplo para qualquer questão, qualquer questão que possa existir, que essa não percebi muito bem. Poderíamos abrir para ser o mais amplo possível. Não vemos, Okay. não temos nenhuma algo contra esta questão. Pronto, nós aqui, eu julgo que dentro do Porto Energy Hub, nós aqui o apoio que nós fazemos é muito ligado aos habitantes e aqui muitas vezes municípios, e daí este Porto Energy Hub, que foi uma plataforma que foi criada com este âmbito. Esta parceria, eu julgo que não tem aqui qualquer tipo de problema. Eu queria aqui só dar aqui uma nota devido que este aqui é no âmbito deste projeto em particular, nós estamos aqui a dar apoio de forma gratuita, por assim dizer, a diferentes entidades, porque estamos a ser pagos para providenciar este apoio, mas quando o programa acabar, é possível que o modelo de negócio do Porto Energy Hub seja um pouco diferente e que sejam pedidos aqui alguns X. Ricardo, corrige-me se eu estiver aqui. Não, precisamente. Pronto, e é só para ter atenção a esta parte, que aqui o programa terá mais de um ano. Portanto, durante este ano, pouco menos de um ano, este apoio poderia ser providenciado de forma mais gratuita, mas depois iria sempre aqui haver um custo associado a este apoio. Portanto, mas eu julgo que em termos de competências, eu acho que faz aqui algum sentido. Depois temos aqui o facto do âmbito de atuação, porque a ADE Porto em particular, pronto, o Ricardo aqui mais uma vez estou a falar aqui pela ADE Porto, mas tem aqui um âmbito de atuação da área metropolitana do Porto, a norte do Douro, pronto. E aqui imagino que como sendo uma entidade de âmbito nacional, julgo eu, Fernando, e aqui corrija-me se eu estou errada, aqui poderá cair fora do âmbito de atuação mais direto da agência do Porto e em particular do Porto Energy Hub. Portanto, aqui também queria perceber essa parte. Nós aí poderíamos restringir, porque embora seja de âmbito nacional, também temos muitas parcerias de âmbito local. E o nosso propósito é, obviamente, a dinamização nacional, mas também local, porque sabemos que é todo impossível. E seria então a nível local. Quando estamos a falar Porto, estamos a falar... Deixa-me só dizer que nós não vamos recusar, se houver necessidade de apoiarmos entidades fora da nossa área territorial, nós não recusaremos, obviamente, ajudar as pessoas naquilo que elas precisarem. Naturalmente, teremos sempre o foco na nossa área de atuação e procuraremos, em primeiro lugar, responder a essa área, não é? Até porque o próprio Porto Energy Hub tem essa limitação geográfica, não é só a agência, não é? O próprio Porto Energy Hub tem essa limitação. De qualquer forma, queria só realçar, de facto, aquilo que a minha colega estava a dizer, no sentido de total disponibilidade para encontrarmos aqui formas de parceria que nos possa também ajudar a fazer chegar a mais gente o nosso apoio. Acho que isso pode fazer todo sentido, nomeadamente no âmbito, e em primeiro lugar, no âmbito deste aviso, que é particularmente interessante para os condomínios, eu diria, não é? Mas bastante limitador também, porque segundo as contas que fizemos, 12 milhões a 150 mil, vamos ter pouco mais que 80 edifícios, não é? Se forem ao total, não é? Se forem ao total, não sei se todos, porque também temos, por exemplo, são 50 mil por candidatura, mas também é 4 mil por fração. Em média, pronto, porque ali as paredes são um pouco mais. Mas são 4 mil também por fração, por isso, por fração, as contas são um bocadinho mais simpáticas, mas ainda assim, sim, não é... 12 milhões parece bastante, mas no fundo depois... Pois não é, não. Não é, mas depois tendo em conta que, geralmente, este dinheiro que é alocado a estes fundos raramente são todos utilizados.
Portanto, Era isso que eu temos ia aqui estes dizer. estes dois patos na balança, porque é muito pouco provável que 12 milhões sejam todos utilizados. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que nós também estamos preocupados com essa questão, uma vez que, até noutros apoios, nós já percebemos isso, que devido à complexidade das próprias candidaturas, até à complexidade das próprias candidaturas, acaba por haver aqui alguma dificuldade no acesso a estes fundos. E, portanto, eu concordo que não é muito dinheiro, mas do nosso ponto de vista, estamos disponíveis para tentar que ele seja aproveitado da melhor forma, não é? E o mais extensamente possível, se quiser, porque de facto temos visto que a maior parte destes fundos, à exceção se calhar do edifícios mais sustentáveis, que era particular, não é? Não era para condomínio, nem envolvia muita gente, não conseguem ser esgotados. Portanto, o simples facto de termos que articular com os condóminos e Sim. esta questão que temos que gerir do ponto de vista coletivo e tal, já põe aqui um nível de complexidade bastante razoável à candidatura. Nós vimos isso, por exemplo, com os avisos do PRR, do autoconsumo coletivo. Nós começámos várias candidaturas que, inclusive, algumas delas não foram para a frente, porque não se conseguiu chegar a um acordo depois no condomínio, por exemplo, não é? E essa questão é importante, pronto, e pode ser fundamental para se chegar a bom porto numa candidatura. Portanto, toda a disponibilidade, eu acho que nós podemos ajudar na medida em que estamos. Ainda por cima nós estamos financiados para poder fazer exatamente esse trabalho de apoio, portanto numa primeira fase não haverá obviamente nenhum custo associado, e depois eu diria logo se verá, não é? Se vocês perceberem que essa parceria pode ser vantajosa, a gente depois pode conversar sobre o assunto, mas numa primeira fase, e pelo menos até ao final do ano, nós podemos tentar ajudar na medida que nos for possível. Pelo que eu percebi, a candidatura, vocês iriam tratar ao trato dos processos sem custo nenhum para o condomínio. Sim, a questão aqui é que nós, como entidade não comercial, principalmente a Agência de Energia do Porto e o projeto em si, nós não vamos estar a levar dinheiro para fazer essa candidatura, mas todos os custos que estão associados e que até são elegíveis, eles têm que ser feitos a entidades independentes, não é? Por exemplo, as declarações técnicas, nós podemos ajudar a que essa declaração seja feita ou da forma mais facilitada possível, por exemplo, já escolher as soluções de isolamento que são mais adequadas, ou se for necessário mais alguma documentação, direcioná-los nesse sentido, mas esse tipo de serviço nós não podemos fazer, até porque é conflituoso, digamos assim, com o caráter gratuito do serviço, não é? E estas entidades... Porque... Desculpe. Sim, têm que ser entidades certificadas a prestar estas declarações, portanto, pronto, são entidades particulares. Nós podemos pôr-nos em contacto com algumas possíveis entidades, mas não podemos efetuar esse serviço nós. Era essa mesmo, justamente a minha pergunta. Se nos poderiam facultar essas entidades, porque nós estamos com alguma dificuldade, eu comecei com este trabalho, mas eu comecei a ter alguma dificuldade perante a multiplicidade de entidades que começaram de repente a ser expertos nesta matéria. E efetivamente notando-se que faltava ali sustentabilidade. E pretendíamos ter aqui pilares bem firmados. Sim, eles até referem, deixa-me só procurar exatamente onde é que isso está, no caso dos técnicos auditores, eles até referem exatamente o que é que querem dizer com isso. Quem é que está habilitado a fazer esse tipo de declaração técnica? São os auditores SCE. Mas há mais alguma coisa, não é? Havia mais aqui... Sim, eu julgo que não, eu julgo que depois os outros é das entidades que efetuam o trabalho, que é que é da Casa Eficiente e da Casa Mais... Há mais. Sim, mas a gente pode tentar ajudar a fazer isso. Sim, mas nós sim. Obviamente. Esse era um favor que prestávamos a todos, porque isto, como sabem, a associação não tem fins lucrativos, é uma associação para esclarecimento, praticamente, que é aquilo que nós fazemos.
Sim, claro. Aliás, como a Agência de Energia do Porto, Pois. vamos dizer. Mas eu tinha aqui assinalado, inclusive, essa questão. Deixa-me só, se me der um minuto. Sim, claro. Está nas facas. É exatamente isso que eu estou a olhar para isso. Pronto, o teu acompanhamento técnico e tal. É obrigatório, tal, metodologia. Eu estava aqui uma pergunta sobre isso, eu lembro. Mas há várias perguntas sobre essa questão. As declarações técnicas emitidas devem ser acompanhadas. Tem que ser emitido por ordem profissional que comprove que o técnico possui as qualificações profissionais exigidas para a direção de obra e direção de fiscalização. Ou seja, é isto que eu tinha visto. Ele, desde que esteja enquadrado na legislação relativa à direção e fiscalização da obra, pode assinar estas declarações técnicas. Não precisa de ser auditor. Muito bem. Ou seja, não precisa de ser Um perito auditor do qualificado. ESC, sim. Esse é o mais simples. Não tem que ter Ou seja, ter os documentos adicionais. Sim. Um projetista, um engenheiro civil, um arquiteto que esteja habilitado a fazer este tipo de ações, portanto, direção de obra e direção de fiscalização, pode assinar o termo, a declaração técnica. Então, aqui são as previstas na Lei 31 de 2009, na Portaria 1379 e na Portaria 40 de 2015, os quais regulamentam as qualificações exigidas para os técnicos responsáveis pela direção de obra e direção de fiscalização. Ou seja, há aqui uma distinção, não é? Muito bem. A outra resposta são peritos qualificados, não é? Ou seja, os peritos qualificados podem, porque em princípio um perito qualificado já tem que ter a experiência suficiente para poder estar ao abrigo desta legislação. Muito bem. Por último, poderia ficar com os vossos contactos em termos de mail ou de alguma outra forma? Pode, com certeza. Eu vou-lhe deixar aqui o meu e-mail direto. Sim, eu também vou pôr aqui o meu. Mas pode sempre também entrar em contacto connosco através do geral@portoenergia.pt. Nós vemos e direcionamos da melhor forma, está bem? É até, se calhar, a maneira mais rápida. É contactar-nos pelo geral e nós direcionamos, se for para a ANA ou se for para a S317, ou para a RDA ou para a TELS, nós direcionamos para o parceiro mais indicado e tentamos dar a resposta mais depressa possível. Muito bem. Muito bem. Eu então, entretanto, vou também internamente tratar desta questão. Entretanto, também iremos contactar então. Ok. Está bem? Muito obrigada, então, Fernando. pela vossa Eu é que atenção agradeço. e Muito pela obrigado pelo disponibilidade. interesse. Obrigado. Obrigado. Beijinhos. Adeus.